Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o 15, da Raquel de Queiroz. Bom, o 15 foi o primeiro romance da Raquel de Queiroz e ele foi publicado em 1930. Ele trata da seca que teve em 1915 no Nordeste, né, especificamente no Ceará, que é onde passa a história. Eu li esse livro pro projeto Bastardas e gostei muito. Foi o primeiro livro da Raquel de Queiroz que eu li. A Raquel de Queiroz publicou esse livro com 20 anos e, pelo que está escrito aqui num prefácio, foi um livro que ela bancou, né? E ela era do Ceará e ela, com a família dela, passou por essa dificuldade da seca de 1915 e veio pro Rio, né? Ela não ficou aqui muito tempo, não. Ela acabou voltando, mas assim, ela acabou vivendo um pouco dessa dificuldade da seca de 1915. Bom, então bem novinha, né, com só 20 anos, a Raquel publicou esse livro que vai traçar uma espécie de panorama do que aconteceu então nesse período de seca, né, de grave estiagem. Ela cria aqui então 3 núcleos narrativos, no qual 2 deles vão estar interligados por uma personagem que é a Conceição. E a Conceição tem assim alguma semelhança com ela, porque ela era uma moça jovem também, que se formou no normal, né? Ela era professora, mas ela sai do sertão de um lugar, se não me engano, chamado Quixadá, que foi um lugar onde a própria Raquel morou, e vai para a capital, né? Vai para Fortaleza, para trabalhar como professora. E aí, então, para os seus familiares, para aquele pessoal ali de Quixadá, né, do sertão, ela já é considerada uma pessoa mais intelectual, vamos dizer assim, né? Já um pouco mais sofisticada. As outras partes do núcleo estão num primo da Conceição, que é o Vicente, que é meio que o rico da história. Ele é um proprietário de terras, né? Ele tem fazendas e tem gado. E ele é filho de um proprietário conhecido como capitão. E o Vicente, apesar de ser um proprietário, ele não é uma pessoa ruim, né? E essa é uma das coisas mais legais desse livro, é que ele não é um livro muito maniqueísta, no sentido de mostrar os ricos como pessoas ruins e os pobres como pessoas boas. Esse livro ele tem uma preocupação claramente social, mas ele não se reduz a essas generalizações. Então o Vicente é um proprietário preocupado com os seus empregados, ele tem uma generosidade em relação tanto às pessoas como aos animais, né? Ele cuida dos seus animais muito de perto, ele vai vendo ali toda a dificuldade pelo qual os animais dele vão passando, vão morrendo, vê a mata secando, tudo aquilo deixa ele muito mortificado e preocupado, então ele se envolve pessoalmente no tratamento, né, desses problemas. E assim, tem uma espécie de flertezinho entre a Conceição e o Vicente. Bom, na ponta oposta dessas relações tem o Chico Bento, que é um fazendeiro que cuida do gado dos outros, ele é um empregado, né? Então o Chico Bento é pobre, ele trabalha na fazenda de uma senhora chamada Dona Maroca, mas em virtude da seca, da morte contínua dos animais, a Dona Maroca dispensa os seus empregados, ela manda soltar o gado para morrer mesmo, e dispensa os seus empregados. E aí começa então a longa jornada de Chico Bento, porque ele fica sem emprego. Bom, o Chico Bento pega a sua esposa e os 5 filhos e começa então uma peregrinação em direção à capital, né? Ele não consegue passagens de trem e vai andando. E aí começam as longas dificuldades dessa família, que é a mais sofrida, né? E aí muito da história desse pessoal lembra um pouco da história do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, para quem conhece, né? E esse livro, ele vai trabalhar muito a ideia da morte. Nesse sentido, ele é um livro muito pesado. É um livro tão fininho, né? Mas ele é muito angustiante nesse sentido, porque a morte está sempre muito presente. A morte de pessoas e a morte dos animais. Então há sempre essa descrição do processo de falecimento desses seres aqui nesse livro, que é bem dolorida. E aí, como eu falei que não há, né, esse maniqueísmo, né, então assim, na verdade a gente
mal distingue, né? Por vezes parece até que a gente se esquece que Vicente tem uma condição econômica muito melhor que é de Chico Bento, né? Porque ambos trabalham com os animais. Então, assim, é interessante um pouco essa abordagem que a Raquel faz de não querer dar lições prontas para o leitor, né? E de não reduzir essa situação, embora a preocupação social esteja muito presente aqui. Esse livro, ele tem um estilo, assim, bem enxuto, mas o texto é muito bonito porque a Raquel ela faz um uso muito interessante do regionalismo aqui. Com uma precisão, sabe? O texto fica muito bonito, mas ao mesmo tempo ele não é extremamente adornado. É um pouco difícil de explicar. Mas é uma tendência dos romances da partir de 30 aqui no Brasil, essa coisa da linguagem mais enxuta, porque em virtude de uma série de problemas sociais e políticos que acontecem no Brasil, os escritores se voltam muito para essa literatura um pouco mais documental. Então o texto fica um pouco mais enxugado mesmo. E essa abordagem, que aqui no caso da Raquel é uma abordagem um pouco mais socialista, ela também se repete numa série de outros escritores, não só pela abordagem socialista, mas também por uma abordagem psicológica. E a gente percebe isso no José Lins do Rego, no próprio Graciliano Ramos. Na verdade, o Graciliano Ramos que mistura muito esses dois lados, né, da preocupação social e da abordagem psicológica, e que faz isso maravilhosamente bem, com uma prosa enxuta, né, que todo mundo conhece bem. Então são tendências, assim, do romance a partir de 30 no Brasil. A Conceição, então, ela é uma espécie de elo entre o Vicente e o Chico Bento, porque a avó dela, que ela chama de Mãe Inácia, ela estava lá no sertão. Então, quando começa a seca, a Conceição a convence de ir com ela para Fortaleza, para não ficar lá na seca, porque já tá tendo falta de comida e de água, né? A situação já tá muito ruim. E lá na cidade, em Fortaleza, a Conceição, ela ajuda as pessoas que estão chegando, né, da seca com toda essa dificuldade, que estão chegando doentes, que estão chegando famintas e sedentas. E lá, no determinado momento, ela vai encontrar com a família do Chico Bento, né? E então ela fica assim nesse elo entre esses dois extremos. E a Conceição é uma personagem muito interessante. Eu acredito até que por isso também tenha sido a escolha dela pro Fórum Bastardas, porque a Conceição ela já foge muito do pré-determinado para as mulheres, né? Esse romance se passa, ele foi publicado em 1930, mas ele se passa, como diz o título, né, em 1915. E a Conceição não se casa, ela vai ser professora, ela não quer se sujeitar a marido, e ela tem umas leituras muito interessantes, né? Ela é uma pessoa meio erudita, né? Ela lê bastante, e ela faz leituras feministas. Tem uma situação aqui que também é muito interessante, e aí algumas pessoas podem considerar spoiler, então eu vou dizer pra vocês pularem aí uns 10, 20 segundinhos, que eu falei pra vocês que tem uma espécie de flerte entre a Conceição e o Vicente. Só que o Vicente, embora ele seja uma pessoa muito sem adornos, muito verdadeira, e a Conceição admira muito isso nele, ele é um homem sem estudo, né? E num determinado momento a Conceição percebe esse abismo intelectual entre eles, né? Ela que é uma mulher que gosta muito de ler, de conversar, de discutir, e ele é uma pessoa que não tem muita paciência para isso. Até ele tem uma relação de um certo ressentimento com o irmão dele, que virou doutor, né? E que a família meio que paga pau pra ele porque ele é intelectual, porque virou doutor, foi pra capital, não sei o quê. Então ele tem um certo ressentimento. E por que ser doutor é melhor do que cuidar da terra e tudo mais? Então ele tem um pouco de ressentimento com essa questão mais intelectual. E aí a seca da terra, né, que esse tema da seca, da infertilidade da terra, de uma certa forma ela faz um paralelo com a infertilidade dessa relação da Conceição com o Vicente, né, que por mais que eles se sintam atraídos, eles veem que não tem muito como dar fruto aquela relação, porque eles não têm muito diálogo, né, eles não têm muita identificação. Né? Então eu achei muito interessante
Eu gostei muito do desenvolvimento que a Raquel conseguiu aqui num livro tão curto. É interessante porque, assim, ela tem um livro, esse livro ele tem preocupação social, mas ele também tem alguma preocupação psicológica, embora nada aqui seja muito aprofundado. Esse livro ele é uma espécie de panorama, né? Então, mas um panorama sucinto. E então, assim, ela também vai falar, desenvolver um pouquinho das reflexões dos personagens, especialmente da Conceição, na medida em que as dificuldades se interpõem, né? Então, por exemplo, tem uma situação aqui que ela descreve que pra mim foi a mais pungente, que é a da esposa do Chico Bento, que agora eu esqueci o nome dela. Ah, o nome é assim meio esquisito. Porque ela é uma mulher sem estudo, dependente financeiramente do marido, e você vai percebendo nela a amargura dessa mulher. Ela também, de uma certa forma, tá numa posição simetricamente oposta à da Conceição, na medida em que ela vive uma miséria decorrente não só da carência econômica e financeira, mas também da carência de conhecimento, né, de autonomia. E então, assim, as reflexões desses personagens, ela entra um pouquinho, assim, um pouco nas amarguras desses personagens, dessa personagem, dessa mãe que se sente impotente diante das dificuldades pelas quais seus filhos passam, do próprio Chico Bento, que fica sonhando, né, em migrar, ir para outros lugares, para viver uma vida, ter um pedaço de chão, viver uma vida mais digna. E desse desencontro, vamos dizer assim, intelectual e espiritual do Vicente com a Conceição, né? Então ela entra um pouquinho nessa questão psicológica também, mas não aprofunda. Mas ainda assim o livro ficou muito interessante. Algumas curiosidades sobre a Raquel é que ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Eu achei isso interessante. E uma outra curiosidade é que, assim, eu durante um tempo trabalhei na rua da Academia Brasileira de Letras, né, aqui no centro do Rio. E eu de vez em quando ia lá dar uma passeadinha. E teve uma vez, isso há alguns anos atrás, se não me engano, 2003, eu entrei lá para dar uma olhada e era o velório da Raquel de Queiroz. Eu não sabia, né? Então tava criando toda aquela solenidade, uns guardas fardados segurando umas coisas, umas bandeiras, um negócio, um monte de gente lá apinhada. E eu não sabia, eu não tinha visto as notícias daquele dia ainda, e eu acabei entrando de penetra no velório da Raquel de Queiroz. Mas eu gostei muito, foi minha primeira leitura dela, né? Algumas pessoas já me indicaram no Instagram o Memorial de Maria Moura. Eu vou tentar, assim, ler mais alguma coisa dela. Foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. E me contem aí se vocês já leram Raquel de Queiroz, se leram 15, se gostaram, o que vocês acharam, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau!